Olá, tudo bem? Eu espero de todo o meu coração que sim. Vamos a mais um módulo, o módulo de filosofia, de um cara que a gente vai falar assim, mas peraí. Ele fala de ciência ou ele fala de política? Então, né? Dentro da filosofia é prático a gente perceber que vários autores são muita coisa ao mesmo tempo, né? O cara de vez em quando é matemático, astrônomo, biólogo, filósofo. Aí você fala, gente, mas não é possível que pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, diferente de nós, ou pelo menos da maioria de nós, o que esses caras, né, durante muitos séculos têm que a gente não tem, né, é o chamado ócio criativo. Quando eu falo ócio, não é porque eles ficaram de bobeira, não, mas é porque eles também viviam num período em que, historicamente, nós não temos, tá, a quantidade de informação que existe hoje. Então, no período do Locke, né, que é o autor da aula de hoje, ele não tem internet, não tem jornal, né? Não tem Facebook, não tem um Twitter, não tem um WhatsApp para mandar mensagem, não tem, né? Então ele não era bombardeado de informações tanto quanto nós somos. Por mais que você tenha o seu momento de parei e não vou fazer mais nada. Ok. Independente disso, a sua cabeça, né, a sua mente fica o tempo inteiro processando as informações do dia e assim por diante. Então, o que você ouviu, o que você leu, o que você zapeou, enfim, né? Então eles têm, né, essa facilidade ali de ter um período em que a mente fica de fato tranquila e existe a possibilidade de criar tantas coisas, né? Então esse período, esse momento da vida é necessário. Por isso que todos, né, ou pelo menos boa parte dos autores, né, dentro da filosofia, até um determinado período histórico, eles, caraca, são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, John Locke é um cara que fala tanto de ciência quanto de política, tá? Só que nesse módulo específico, a gente vai falar sobre o lado, tá? Mas, obviamente, científico do autor. Então, dentro dessa perspectiva, antes da gente falar de tantas outras coisas sobre ele, é importante que você tenha dentro do seu coração que ele, né, vem de um período num contexto específico, tá? Como tá dizendo, ele é inglês, né? Então ele viu muita coisa acontecer. Só que o período anterior a ele, né, que é o período medieval, a gente tem ali um momento em que a ciência deu uma estagnada. Não que ela tenha desaparecido, mas ela estagnou. O que que isso significa? No período medieval, então, não teve, né? Grandes evoluções aconteceram, como, por exemplo, a energia eólica, né, cresce a beça nesse período, né? Por causa do catavento, mas não aquele pequenininho que a gente brinca quando criança, não, tá? É aquele gigantesco, né? Então você tem ali, né, a força dos ventos gerando energia. É porque quando a gente vai falar da revolução científica, que o Locke e tantos outros autores, né, trouxeram para a história da humanidade, aí a gente vê que a ciência não avança rápido não, né? Ela avança a galopes, assim, é surreal. Mas o período no qual ele está inserido é logo depois, né, o período da modernidade em que a ciência está voltando. Você está vendo outros valores sendo defendidos, como o pensamento antropológico, o humanismo, né? Então você está tendo toda uma guinada de pensamento, toda uma mudança no pensamento. E ele, óbvio, tá, vai estar presente nesse momento. Ele vive, né? Ele é um dos grandes autores, tá, da revolução científica, né? Tanto que está dizendo ali empirismo inglês, né? Ele e um outro autor, né, fazem parte desse empirismo inglês. O outro é o Francis Bacon, né? Mas hoje o módulo é só para falar sobre o John Locke. O que é o empirismo? Né? É uma corrente de pensamento que busca compreender tudo através da experiência, né? Então, é a partir dali que a gente começa a mudar o parecer da ciência até para a humanidade. E também é importante você saber, né? Tudo bonitinho, como cada um pensou. Claro que, né, eu no próximo momento vou te mostrar que esse autor, né, assim como todos os outros, eles criaram uma rixa, tá? Eles criaram uma rivalidade com outro autor chamado René Descartes. Eu juro que eu vou te contar isso daqui a pouquinho. Mas por quê? Porque o Descartes é o cara do racionalismo. E aí, a galera que vem da Revolução Científica é a galera que vai trazer o empirismo. Durante séculos, juro, durante séculos, existiu o lado A e o lado B. Ou você era racionalista ou você era empirista, tá? Hoje,
fica tranquilo que a gente já sabe, tá, que nós somos os dois ao mesmo tempo. Mas teve que existir um autor específico para falar que podemos ser os dois. O nome desse autor é o Kant, tá? Tô te dando alguns spoilers aí, alguns nomes diferentes, mas é porque as teorias acabam se juntando em algum momento. Mas hoje é um módulo específico para a gente falar sobre o posicionamento científico do nosso querido John Locke. Beleza? Preparado? Então eu só queria te mostrar aqui, né, o contexto histórico, de onde ele veio, para onde vai, o que veio antes, o que está acontecendo, para que você comece a preparar o seu terreno aí para esse módulo sensacional. Tranquilinho? Então aguarda só um instantinho que eu já volto.